Então, agradecemos a presença de todos, de todas, especialmente da professora Maria Cecília Loschiavo. É uma honra e um enorme prazer recebê-la aqui na Job Design, nessa sessão de palestra de abertura. Esse evento, ele conta, né, com as nossas 3 linhas de pesquisa sendo abordadas a partir de abordagens emergentes. O que a gente chama de abordagem emergente? São justamente os pensamentos, as abordagens teóricas, metodológicas que visam a superação dos problemas que vivenciamos no antropoceno, as questões climáticas, as questões ambientais, as relações entre as pessoas, como o design deixa, né, um lugar privilegiado de solucionador de problemas e passa também a produzir sentido para as pessoas, para as suas soluções. Então, a Job está na sua 2ª edição, é a 2ª vez que a gente se reúne, né, a jornada de pesquisa dos estudantes, né, dos pesquisadores aqui do programa de pós-graduação em design da UFMA. A primeira nós tivemos a oportunidade de fazer presencialmente, em 2019, e esse ano chegamos a essa versão remota, mas que, como estávamos falando antes, tem os seus benefícios também, né, de poder proporcionar que muitas pessoas de vários lugares do Brasil, nós estamos perto de 300 inscrições, um pouquinho mais de 300 já, então é uma grande honra, né, receber a todos vocês e de poder compartilhar esse momento com a professora Maria Cecília Loschiavo. Eu vou brevemente aqui ler a sua biografia, né, professora Maria Cecília Loschiavo dos Santos, da FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e ela vai nos brindar com a palestra Pesquisa em Design. Ela trouxe uma fala para a gente, e eu passo a palavra a ela, muito agradecida pela sua presença, professora. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite da Universidade Federal do Maranhão, do Programa de Pós-Graduação em Design. Queria fazer uma saudação muito calorosa ao colega Diniz, que lamentavelmente não está conosco, mas tem aqui a presidente do Programa de Pós-Graduação, querida colega Raquel Noronha, a quem eu saúdo e peço que estenda minhas saudações aos professores, aos alunos, aos funcionários, não é, que trabalham aí na Universidade Federal do Maranhão, na nossa área do design. Eu sou professora titular de design da Universidade de São Paulo, e eu tenho como formação a área de filosofia, onde me graduei como filósofa e realizei mestrado e doutorado no departamento de filosofia, na área de estética, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. E depois, claro, me envolvi com design, no mestrado, no doutorado, entrei pelas portas dos fundos e fiz toda a minha carreira, né, como pesquisador e docente da área do design. A nossa intervenção na jornada de pesquisa, nesta 2ª jornada, ela tem como título Pesquisa em Design, Teoria e Prática. É muito importante nós podermos pensar esta associação, esta articulação. Eu inicio convidando vocês a refletirem sobre o que aconteceu na sociedade nos últimos anos. São esses anos, não é, nos quais nós estamos vivendo a maior e mais profunda crise político-sanitária da humanidade. A pandemia do novo coronavírus, SARS-CoV-2, é o fenômeno mais importante da contemporaneidade. Estamos convivendo com ela há quase 2 anos no nosso cotidiano. E a esta crise somam-se outras gravíssimas crises. A crise ambiental, a profunda desigualdade social que assola o nosso país e o império das fake news. Fake news é um tema que está em franco crescimento.
e ainda muito pouco observado pela comunidade acadêmica. Afinal de contas, a própria definição do termo é uma tarefa tormentosa para os cientistas de todas as áreas. De um lado, fake news nos remete à ideia de notícia falsa e, portanto, exige a fixação de um critério para avaliação acerca da veracidade de determinada informação, além de depender também da forma, do conteúdo e da circulação da notícia. Não há um consenso sobre o conceito de fake news. Inúmeras são as possibilidades para definir o seu sentido: pós-verdade, informação enganosa, informação falsa, impacto da desinformação, entre outras. Quais são os impactos destes 3 pontos indicados, coronavírus, crise ambiental e fake news, sobre a situação atual da pesquisa científica? Quais são as implicações desta crise sobre a pesquisa em design? É este o tema que eu estou trazendo ao articular Teoria e Prática no dia de hoje, 22 de setembro de 2021. A pandemia nos mostrou a importância do rigor da pesquisa científica, que, em tempo recorde, desenvolveu vacinas, apontando para a contribuição da ciência para descobrir soluções capazes de mitigar os problemas que nos afligem. É importante considerar o protagonismo do design neste processo e o protagonismo do design na sociedade atual. Numa rápida perspectiva histórica, vale lembrar que o design nasce no século XX, quando artistas, arquitetos, artesãos decidem assumir a produção industrial mecanizada. Assim, observamos o design fortemente vinculado a um contexto racionalista, formalista, com foco no produto. Posteriormente, observamos um alargamento do escopo com foco na relação produto-experiência humana. E, contemporaneamente, as complexidades socioambientais exigiram do design uma renovação que nos convida a compreender, para além da especificidade de um métier. O design é uma disciplina científica, com sua originalidade, com sua especificidade, capaz de refletir sobre temas específicos e de produzir instrumentos conceituais e práticos que se constituem em novas referências para a cultura de projeto. Neste contexto, é importante repensar um certo sentido banalizado, muito difundido pelo senso comum, um sentido banalizado da palavra design, um sentido fetichizado, ou como quer, querido professor Boncipi, um sentido inflacionado da palavra design. As universidades, os centros de pesquisa e os pesquisadores são atores fundamentais nos estudos e pesquisas em design contemporaneamente, que vai muito além desta visão do senso comum e que vai muito além de uma abordagem exclusivamente mercantil do design orientado para o mercado. Nestes centros de pesquisa, e o programa de pós-graduação da Federal do Maranhão é um deles, o design é um elemento de mudança, de aprimoramento das condições da vida humana, com implicações éticas e sociais. Este é o ponto fundamental que precisamos reiterar ao considerarmos
a teoria e a prática da pesquisa em design em tempos de crise. O sentido banalizado, como quer Bon-Cip, inflacionado da palavra design, foi fortemente criticado por Tomás Maldonado, professor Tomás Maldonado, que foi, digamos, o criador da definição do nosso campo de conhecimento. Ele foi o autor da definição, né, do design no ano de 1961, quando foi solicitado a definir o que seria o design, o que era o design, para o então International Council of Societies of Industrial Design, que hoje se chama World Design Organization, WDO. Não é? Naquele tempo se chamava ICSID, e foi o professor Maldonado que foi convidado pelo órgão maior, não é? Da área do design, do qual também participam as universidades, durante um congresso na Itália, na cidade de Veneza, ele foi convidado a definir o conceito do design. Ao longo do tempo, Maldonado, que é bom que se lembre, foi uma liderança latino-americana, né? Uma vez que nascido na Argentina, onde se graduou e onde exerceu também a prática artística, que posteriormente imigrou para a Europa, onde exerceu importantíssimas atividades, inclusive como diretor da Escola de Ulm e, posteriormente, como professor e coordenador da área do design do Politécnico de Milão, na Itália, e, posteriormente, como um dos criadores do curso de design do IUAV, na cidade de Veneza. Ele, com este amplo trânsito, não é? Com esta rede de pesquisadores, de designers e de alunos, ele foi, ao longo da sua trajetória profissional, realizando vários ajustes conceituais ao conceito que ele próprio criou. Né? Então, é muito importante esse adornamento conceitual realizado por Maldonado. Né? E estes ajustes sempre tiveram como fundamento as transformações decorrentes do desenvolvimento tecnológico nos setores de produção, distribuição, em face dos desafios sociais, culturais e ambientais, a partir de pesquisas envolvendo reflexões históricas, filosóficas, econômicas, antropológicas acerca do design. Então, Maldonado considerou essas transformações e foi ajustando este conceito. Ou seja, o conceito do design apresenta uma historicidade determinada por seu tempo e suas infraestruturas produtivas. No ano de 2000, portanto, há 21 anos atrás, o Politécnico de Milão realizou uma conferência muito importante, onde lá estavam presentes, enfim, os principais pesquisadores da nossa área. Era um auditório pequeno e tínhamos lá mais ou menos 200 cientistas participantes. E todos nós, né, esperávamos com muita ansiedade, com muito entusiasmo, a presença do professor Maldonado, que era o convidado de abertura daquela conferência. Então, entra, né, pela porta do auditório, um professor absolutamente elegante, como ele sempre foi, e tira do bolso, né, também a sua palestra, como eu aqui, impressa, e passa, então, a ler
a sua palestra. Nesta conferência, que foi organizada por alunos do doutorado do Politécnico, Maldonado adverte que o processo de banalização do design, da palavra design, não é apenas uma questão de léxico. Segundo ele, trata-se de uma indeterminação que parece ser o principal obstáculo para a definição do design como disciplina. Então, todos nós, né, praticamente levamos um soco no estômago, porque ele foi e cutucou exatamente a ferida, que é o problema, né, da fetichização e do uso inflacionário desta palavra design. Banalização e indeterminação implicam na identificação do design exclusivamente com aspectos formais, com uma dimensão glamourizada e exclusivista. E, num certo momento de sua fala, Maldonado ressalta, eu estou citando, quando há falta de definição, nenhuma ação coerente é possível. Este foi o grande soco no estômago que Maldonado nos deixa na abertura, né, da principal conferência reunindo a nossa comunidade no ano 2000, lá no Politécnico de Milão. Vejam, anos mais tarde, o professor Boncipi, designer e professor, que tem alma brasileira, né, ele adverte num texto do ano 2007, publicado no livro Design Research Now, ele adverte para o fato, eu cito, que a popularização do termo design durante a década passada, não só nas regiões que falam inglês, e o uso mais ou menos inflacionário tornou a palavra design um termo lugar comum, que se libertou ele próprio da categoria de projeto, atingindo um tipo de existência autônoma. Então, é esta autonomia da palavra que perturba os pesquisadores, especialmente esses dois pioneiros da teoria e da prática da pesquisa em design. Devemos a eles grande parte da nossa literatura. Claro que os pesquisadores cresceram, mas Boncipi, que foi aluno de Maldonado, ambos nos legaram referências que são absolutamente fundantes do nosso processo de produção de conhecimento na área do design. Agora, eu pergunto a vocês, né, o que é e como trabalhar este conceito banalizado da nossa área de conhecimento? O que é que nós precisamos empreender para considerar a especificidade do nosso campo de ensino, pesquisa e extensão? É preciso, sim, empreendermos um processo de desbanalização, de desinflação do conceito do design. E, para tanto, considerar aquilo que é próprio da natureza do design. Boncipi, numa longuíssima entrevista realizada comigo no ano de 1980, maior parte dos jovens alunos não eram sequer nascidos, nem a Raquel, Boncipi, eu tive a chance, né, de ir a Buenos Aires, quando ele ainda morava lá, entrevistá-lo, e tive a oportunidade de lhe perguntar o que é próprio do design. Aí, Boncipi me trouxe uma resposta que está publicada no livro A Tecnologia da Tecnologia, na qual, eu cito,
ao ser perguntado o que é próprio do design, Boncippe responde: é a sua tendência de problematizar a relação artefato-usuário. O desenho industrial é uma disciplina normativa branda. Definiria o que é específico do desenho industrial, a sua essência, como a sensibilidade, eu diria sismográfica, para as necessidades materiais de uma população. E ele ainda vai além e ele diz: não somente isto, mais abrangente que outras disciplinas tecnológicas tradicionais, o desenho industrial possui a capacidade de dar uma resposta em termos materiais, com um sistema de referência cultural, com uma componente avaliativa e estética. Então, esta é a resposta sobre a natureza do design que precisamos considerar para iniciarmos este processo de desbanalização do conceito. E vejam que Boncippe chama atenção para a sensibilidade sismográfica, como se nós fôssemos radares que têm o poder de identificar necessidades, que têm o poder, a sensibilidade de ler os conflitos, de ler as crises. E nada mais atual neste momento, não é? De gravíssima, letal crise político-sanitária do que o exercício da pesquisa em design. Há outros autores, né? Tirando a dupla aqui, Maldonado-Boncippe, há um autor brasileiro da GEMA, pernambucano, que todos que assistem minhas palestras sabem que eu sempre cito, que é o nosso caríssimo Aloysio Magalhães, que nos legou uma pequena conferência que foi proferida por ocasião da homenagem, da celebração dos 15 anos de criação da ESD no Rio de Janeiro, onde Aloysio Magalhães publica um texto seminal que tem como título O que o desenho industrial pode fazer pelo país, por uma nova conceituação e uma ética do desenho industrial. Esse texto está publicado na revista Arcos, que é uma revista que está online e está no número 1. Eu recomendo, assim, para quem não conhece, que leia. É um texto em português, é incrível. Eu recomendo vivamente a leitura desse texto. E, neste texto, Aloysio Magalhães destaca como próprio do design, eu cito, a possibilidade de estabelecer uma relação entre diversos saberes. E ele vai além e afirma que, não dispondo nem detendo um saber próprio, utiliza vários saberes e procura compatibilizar aqueles saberes que se ocupam da racionalização e da medida exata, ou seja, os que dizem respeito à ciência e à tecnologia, e, de outro lado, os saberes que auscultam a vocação e a aspiração dos indivíduos, ou seja, são os saberes que compõem o conjunto das ciências humanas. Neste contexto, é muito importante retomar uma citação no final deste texto de Aloysio, no qual ele nos deixa uma pergunta, se referindo a um Brasil que transita da pedra lascada ao computador, Brasil este que, infelizmente, no século XXI, 21 anos do século XXI, continua a estar presente entre nós,
Diante deste trânsito da pedra lascada ao computador, Aloísio nos pergunta: não estarão aí algumas indicações para uma reconceituação da atividade do design? Não será esta a tarefa que devemos fazer? Então, vejam, são autores gigantes, Maldonado, Boncipe e o brasileiro Aloísio Magalhães, tá? Que nos deixam aí um convite para repensarmos a natureza e a inserção do design, não só em situações de crise, nestas situações, mas na sociedade. Tá? Este é o convite que estes grandes mestres nos legaram, eles próprios que encaminharam respostas para esta encruzilhada, né? Para este impasse. E é exatamente nesta situação de impasse que nós precisamos citar e pensar e considerar o papel da pesquisa. O que a pesquisa, quando ela se coloca nesse contexto, o que é que ela nos permite fazer? E, afinal de contas, o que é a pesquisa? Né? A pesquisa, em português, é uma palavra que vem do francês, onde pesquisar significa rechercher, e o substantivo significa recherche, né? E significa, este substantivo, pesquisar, investigar cuidadosamente. Né? É uma busca diligente, que descobre, que interpreta, que revisa, que descreve, que mapeia, tá? E é isto que caracteriza a atividade da pesquisa, tá? E, claro, a pesquisa em design é uma busca sistemática para adquirirmos conhecimento, né, na nossa área do design, ligado à atividade prática ou à atividade acadêmica do design. Criar conhecimento em design, né, efetivamente o que move a pesquisa em design. Nós temos duas naturezas da pesquisa. Vocês, alunos da graduação e da pós, realizam muita pesquisa. Tá? Quando vocês recebem uma tarefa, né, de prototipar, enfim, sei lá, um talher para retirarmos tiragosto, né, nos coquetéis, nas vernissagens, nas inaugurações, o professor fala, olha, vamos pensar em um tipo de talher para pegar aqueles petiscos, aqueles tiragostos. Então, vocês vão realizar uma série de pesquisas, de materiais, de ergonomia, de prototipagem, de uso de equipamentos, e alguns, né, muito talentosos, que a maior parte de vocês são, vão desenhar, vão rabiscar, vão fazer esquetes de todo tipo de esquetes, ou vão direto para o computador, que vocês adoram, né, para gerar esse brainstorming, né, de ideias que fazem parte de uma pesquisa pragmática na formação do designer. Quando vocês se tornam profissionais, né, claro, essas pesquisas continuam, né, essas pesquisas pragmáticas, e que já vão acontecer muitas vezes em grandes equipes, com muitos escritórios, com profissionais no mundo todo, né, muitas vezes, desenvolvendo a pesquisa para a produção. Mas, além da pesquisa pragmática profissional e para a formação profissional, nós temos a pesquisa acadêmica, que é de uma outra natureza. Essa pesquisa paciente, de uma lógica conceitual, essa pesquisa de iniciação científica ao pós-doutorado, né, que todos nós realizamos, essa pesquisa que a professora Raquel
realiza a cada aula que ela prepara para vocês. Essa pesquisa que eu realizo, tá? Sempre procurando levar o melhor, inclusive para dar uma palestra como a que estou dando aqui hoje. Ou seja, a pesquisa em design, ela tem múltiplas tarefas. E ela, como tão bem descreveu o professor Boncipi, ela pode acontecer de dentro do próprio campo do design, né? Muito ligado às experiências concretas, essa é aquilo que ele chama de pesquisas endógenas, ou podemos ter as pesquisas exógenas, que são aquelas pesquisas que se referem às situações em que o design se tornou objeto de pesquisa para outras disciplinas. Efetivamente este o meu caso, não é? Que não sou designer, que sou filósofa, mas que escolhi pesquisar o design a partir da filosofia e a partir da estética. Nesta jornada de pesquisa em design, a segunda jornada, o JOP 2021, da qual eu tenho a honra em participar, eu observei a grande diversidade de temas presentes nas sessões temáticas, que se enquadram e que confirmam as categorias definidas pelos nossos grandes mestres. São pesquisas que promovem a desbanalização, como nos incitou Maldonado. São pesquisas que estendem, não é? As questões éticas e sociais para podermos recolocar a situação da pedra lascada ao computador, como quer Magalhães, e são pesquisas endógenas ou exógenas, não é? Como nos convidou Guy Boncipi. Vocês, participantes da jornada, estão trazendo este necessário alargamento, não é? Incorporando novos temas. São várias sessões temáticas, eu li aí essas sessões, e vocês são heróis, né? Porque são 8 minutos para cada um apresentar. Então, aí vai ter o coordenador da mesa, vai ter o monitor, e vocês vão estar apresentando, né? Então, são novos temas, novos métodos que estão ressituando o papel do design na sociedade contemporânea. E eu vejo aí um esforço extraordinário de vocês, não é? No enfrentamento deste cardápio bastante alargado dos temas nas pesquisas que cada um está realizando. Para finalizar, eu acho que estou dentro do meu tempo, né, Raquel? Para finalizar, eu quero compartilhar com vocês agora resultados parciais de uma pesquisa que estamos conduzindo num consórcio estabelecido entre 5 universidades internacionais e brasileiras. É um projeto que eu tenho muito carinho, que se chama Projeto CIUS. Eu vou pôr aqui no chat o nome, porque parece que é CIU, mas não é bem assim. É CIUS, tá? Então, o projeto CIUS é o projeto que estamos, no momento, desenvolvendo, e ele está focado num tema muito importante, que é o desafio do problema da marginalização de jovens e de jovens adultos no mundo contemporâneo. O projeto ele trabalha com população adulta em situação de rua, mas população adulta jovem, e trabalha também com jovens refugiados, imigrantes,
residentes na Finlândia. Por um acaso que não é bem acaso, mas por uma circunstância do mundo contemporâneo, boa parte destes jovens que estão na Finlândia, que foram acolhidos pela Finlândia como refugiados, são provenientes do Afeganistão. Então, nós estamos trabalhando nesse projeto com temas que estão desafiando a humanidade, não é? E estamos trabalhando com um método que se chama mirroring, espelhamento, baseado numa plataforma que combina arte e design. Este trabalho ele tem analisado, refletido e nutrido processos mútuos de aprendizagem que trazem o engajamento do design numa perspectiva de emancipação, numa perspectiva de inovação social e de engajamento centrado na promoção do acolhimento, da democracia e do fomento da paz. Aqui, mais uma vez, neste projeto, reafirmamos o papel do design muito além do sentido mercantil, de sua orientação para o mercado, que, para além de consumidores, o design está considerando cidadãos, e cidadãos do mundo contemporâneo. O projeto See-Use, ele procura contribuir com soluções para o coletivo, e ele é um projeto transatlântico, porque ele está dos dois lados do Atlântico, o Brasil, a Inglaterra, a Finlândia e o Canadá, do lado das Américas, né? Então, é um espelhamento transatlântico, trabalhando com o sentido coletivo, com a inserção coletiva, que procura ampliar o efeito do design num quadro de referência de cidadãos de um mundo que exige transformação e construção de caminhos futuros. Muitos devem saber, se não sabem, eu preciso dizer que eu trabalho muito com a temática da sustentabilidade. E a temática da sustentabilidade, ela traz a oportunidade sempre de pensarmos as relações intergeracionais. Essas relações, elas são desafiadoras, especialmente para uma pessoa da minha idade, né? Eu, enfim, já não sou mais jovem, já estou, né, na etapa, digamos, né, final daquilo que a vida me proporcionou, até quando eu não sei, mas pensar estas relações intergeracionais, agir e dialogar com os jovens é absolutamente essencial, porque é este o mundo que será legado para as futuras gerações. A pandemia e a crise ambiental, ambas já ceifaram tragicamente muitas vidas, no Brasil e no mundo. E a situação é dramática. Entretanto, a pandemia e a crise ambiental trazem também uma oportunidade para pensarmos uma alternativa ao modelo de sociedade em que vivemos. E nesta geração de alternativas, o design é um elemento essencial. Eu quero aqui agradecer o convite do
caríssimo colega Diniz, e agradecer a todos os participantes do JOP Design 2021. Muito obrigada, professora Raquel, estou à disposição. Se algo não ficou claro, se quisermos interagir, conversar entre nós. Professora, muito obrigada. Muito instigante, muito rico, né? Tudo que você nos traz, a memória e o presente mesmo da pesquisa, né? A senhora trouxe tantas reflexões históricas que são absolutamente contemporâneas, né? Falou desses pais fundadores, né? Do conceito do campo e como isso se reflete ainda hoje, né? Como a gente pode ler a realidade social contemporânea a partir desses pensamentos, né? Lá do início dessa construção no campo do design. Então, é muito rico, muita gratidão pela sua palestra, foi excelente. E agora, eu tenho várias questões aqui, mas eu quero abrir para o público um pouquinho. Eu já tinha conhecimento desse projeto, CIU, já tinha visto alguma coisa, a questão dos espaços urbanos, né, dos constrangimentos, da materialização das relações de poder no espaço público. Eu já tinha visualizado algumas publicações, algumas questões do projeto. E deixo aberto ao público se há perguntas, comentários, questionamentos. A professora Maria Cecília. Enquanto o pessoal vai colocando, vai se posicionando, queria agradecer a presença dos docentes, dos discentes do programa, dos nossos parceiros do PROCAD, estou vendo aqui a professora Maria Regina, os professores do nosso departamento, do programa, os alunos, todos os visitantes que estão participando aqui da segunda JOP Design. Alguma questão, gente, para a professora Maria Cecília? Vamos aproveitar essa presença aqui conosco no nosso programa. Acho que as pessoas estão tímidas. Bom, eu tenho... Raquel, depois do almoço, câmera fechada, né, Raquel? Fica meio, né? Se a gente estivesse no auditório, estava mais animado, mas é o que temos, e com alegria temos isso, sim. Eu vou fazer uma pergunta sobre essa... Você falou muito sobre essa questão da cidadania, né, para além do consumo. E o design sempre foi visto, tem um texto que para mim é muito referência, do Charles Wright Mills, que é um sociólogo norte-americano. Em 1954, ele fala para a gente que os designers são construtores de mundos de segunda mão. E que eu penso muito sobre isso, né, sobre o nosso papel, e reflito sobre isso, né, muito com os meus alunos, da gente pensar essa cidadania para além do consumo, né? Eu acho que também tem o Canclini, que fala dos consumidores e cidadãos, que a gente se torna cidadão por meio desse consumo. E como você trouxe, professora, essa visão de que a gente pode construir uma prática e uma pesquisa em design a partir de uma participação política. Que eu acho que, para além de um design que é social, que para mim todo design é social, mas um design que seja político, né? Que é essa ação política. Então, eu gostaria de escutar um pouquinho sua visão sobre essa participação. Bem, Raquel, o que eu acho assim, fundamental eu explicitar para vocês é que essa dimensão política, no meu caso, da minha pesquisa, ela aconteceu de uma forma muito particular, porque todos vocês, né, devem, talvez, conhecer a minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, que foi sobre design de mobiliário moderno brasileiro. Eu tive, digamos assim, a felicidade, né, no século passado, de conviver com os principais designers de mobiliário moderno no Brasil e de acompanhar, né, as experiências de utilização de madeira, desenvolvimento de colas, de linhas, de empresas. Foi um diálogo assim, absolutamente genial, que me levou a percorrer, né, os principais designers, os principais escritórios de designers
brasileiros no Brasil. E eu passei 15 anos da minha vida, né, que foi um período longo, não é? 15 anos fazendo pesquisa sobre imobiliário. Até que, quando eu termino o meu doutorado, apresento esse doutorado, eu tinha uma espécie de filtro, né? Além de ser míope e usar óculos, eu tinha um óculos da pesquisa que me levava a observar o mobiliário. E aí eu passei a observar o mobiliário descartado no espaço urbano, no espaço público daqui do município de São Paulo. E onde este mobiliário estava, quer dizer, era um móvel que eu praticamente tinha passado 15 anos estudando e que, de repente, eu passei a conviver e a observar, né, partes daqueles produtos constituindo outros espaços. E, o que me chamou a atenção foi o móvel, mas quando eu me aproximei, não era o móvel que precisava ser examinado, e sim as condições de sobrevivência da população adulta em situação de rua e, sobretudo, de uma população que não tinha absolutamente nenhuma posse e que ela transformava, não é, o nada, a mercadoria que já não tinha mais valor para nós, no principal elemento da sua sobrevivência. Então, essa situação, ela me trouxe a necessidade de mergulhar no sentido político e social do fenômeno da população em situação de rua. Então, o design entra, não é? Digamos, numa dialética sobre a qual eu nunca tinha lido, eu nunca tinha estudado, não tinha autores, e tive que buscar instrumentos conceituais em outras áreas do conhecimento, especialmente nas ciências sociais e na geografia, para compreender, não é, o fenômeno, para descrever o fenômeno e compreender algo que eu defino como uma prática de design espontâneo. Um design que é praticamente um do-it-yourself, um processo de do-it-yourself, como nós chamamos na área do design, mas que tem como principal objetivo a defesa e a manutenção da vida. Então, Raquel, a consideração do design para o cidadão, e muito além de uma visão mercantil, de uma visão, digamos, empresarial, tá? Ela leva nós, pesquisadores, a nos situarmos numa outra dimensão e a reconhecermos o lado forte da palavra design e a reconhecermos a nossa capacidade de desbanalizar o conceito, como pediu Maldonado, através da nossa prática de pesquisa. E é para isso que eu chamo a atenção na fala de hoje. Quer dizer, nós aprendemos a teoria, mas a prática nos traz, não é, o confronto com situações para as quais a gente ainda talvez não esteja treinado, não esteja devidamente estudado, mas na qual nós precisamos agir. E, assim, a dimensão política se coloca como um terreno de construção de consciência e de construção de projeto, que é o que, para nós que atuamos na área do design, é fundamental. Obrigada. Tem mais uma pergunta, só vai dar tempo de mais uma, tem duas aqui, uma última colocada, mas a Flávia gostaria de saber como a arte está no projeto CIU.
Bem, a arte, nesse projeto, ela participa em diálogo com o design, e ela participa, sobretudo, como um elemento de autonomização destes jovens. Veja, estamos trabalhando aí com muitas linguagens, né? E com muitas relações entre linguagens, porque temos os jovens brasileiros, né? De São Paulo e da Bahia, de Salvador, nós temos os jovens que estão refugiados na Finlândia, que são jovens afegãos e africanos que falam suas línguas nativas e o finlandês, e nós fazemos, não é, uma intermediação com o inglês, porque alguma tradução nós temos que fazer. E não há mais forte tradução para a participação destes jovens do que a arte. E, curiosamente, num dos workshops que nós realizamos aqui, quer dizer, digitalmente, mas que foi coordenado aqui pelo Brasil, por mim, a música, né? Foi um elemento central no diálogo entre esses jovens. Então, a arte é esse elemento que atua justamente abrigando estas perspectivas jovens, incluindo estas vozes obliteradas por situações inimagináveis e dramáticas, especialmente neste momento, não é, da pandemia, e especialmente neste momento em que a população afegã e a população jovem afegã, de certa forma, são jovens que tiveram a sua juventude confiscada, né? Então, o design e a arte têm um papel, não é, neste momento de profunda desumanização, né? O design e a arte têm um papel de inclusão, de abrigamento, tá? E mais do que isso, estas populações têm a possibilidade de inspirar conhecimento, compartilhar conhecimento e inspirar vida. E não há nada mais importante neste momento de um número dramático de mortes do que continuarmos vivos. Muito obrigada, professora. Tem várias mensagens aqui no chat de agradecimento, as pessoas se sentindo muito inspiradas pela sua palestra. De fato, acho que essa dimensão que você trouxe sobre a participação, a relação, a inspiração, né, a arte movendo é fundamental para a gente pensar o design, né, nesse momento tão turbulento que a gente vive. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, de todas nessa sessão, especialmente da professora Maria Cecília Loschiavo. Informar que daqui a pouco nós estaremos com o professor Luiz Antônio Coelho, falando sobre Media Ecology. A sessão vai ser mediada pela professora Carla Spinillo, da UFPR, que também é membro do nosso programa de pós-graduação em design. E agradecer a presença de todos. Já a gente vai para outro link, né? O André vai colocar o link. A professora Maria Cecília também está convidada a participar e já fazer sua fala final. Muito obrigada, professora. Ô, Raquel, você pode me mandar esse link pelo Zap para eu poder entrar, porque eu quero ouvir o Luiz Antônio, eu faço absoluta questão de ouvir o Luiz Antônio. Eu coloco sim. Eu queria realmente cumprimentar vocês pela excelente jornada que está acontecendo, que vocês têm aí um cardápio de temas incrível, e que esse cardápio, né, não seja fast food, né? Que, por favor, que ele não se restrinja a hambúrguer e batata frita, né? Mas que ele traga uma nutrição acadêmica,
científica para a nossa área do design, porque é desses nutrientes que vêm dessas mãos e cabeças jovens que são vocês, que nós precisamos muito. Eu quero agradecer os jovens alunos da graduação, da pós-graduação, que me ouviram. Eu espero, em breve, poder ir ao Maranhão. Eu não conheço São Luís, mas eu tive, talvez, o mais importante maranhense, artista, como amigo, como conselheiro e como companheiro de pesquisa, que foi o poeta Ferreira Goulart, que muito me ajudou. Está no meu livro, Móvel Moderno, todo mundo pode conferir lá, as reflexões do Goulart sobre design. Onde quer que ele esteja, é só gratidão ao Maranhão, esse estado maravilhoso, que está realmente realizando um esforço extraordinário para a consolidação do ensino, da pesquisa e da extensão em design. Parabéns à Universidade Federal do Maranhão. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Foi uma honra tê-la conosco e certamente o intuito é esse, né? Que a gente aprofunde tudo que foi dito. Acho que essas falas, apesar de breves, né? A gente só tem 1 hora dentro da programação também, para não ficar muito pesado, de uma forma remota, são para inspirar. Eu acho que elas trazem esse fomento, né? Instigam esse pensar e fazer e pesquisar design. Muito obrigada, gente. Até a próxima sessão. Já vou colocar no seu WhatsApp o link dele. Muito obrigada. Beleza. Beijo grande aí. Eu vou ligar de novo. Tchau. Tchau, um abraço, gente. Até já.